Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Vamos continuar lutando para impedir a privatização da Sabesp. No dia 6 de dezembro de 2023, o projeto de lei para privatizar a Sabesp, empresa pública de saneamento e distribuição de água de São Paulo, foi colocado em votação na Assembleia Legislativa do Estado, a ALESP. A votação foi realizada em total desrespeito ao regime da ALESP e à democracia. Os movimentos sociais foram à Assembleia cobrar a realização de um plebiscito popular sobre a privatização. Mas, ao invés de dialogar com os representantes dos movimentos, o governador Tarcísio de Freitas ordenou à polícia usar a violência contra os manifestantes. Além de dezenas de feridos, foram presos Vivian Mendes, presidenta da Unidade Popular de São Paulo, Ricardo Senesi, metroviário e dirigente do movimento Luta de Classes, Lucas Carvente, professor, e Rendro Luiz, um estudante universitário. A batalha da ALESP e a luta pela libertação desses companheiros mobilizou milhares de pessoas e repercutiu em vários países. A seguir você confere a entrevista concedida por eles ao Jornal A Verdade na edição 285. A entrevista foi realizada por Cadu Machado, da redação. Ricardo Senesi conta ao jornal por que lutar contra a privatização da Sabesp e da água em São Paulo. Essa pergunta é muito importante porque as privatizações elas miram aumentar a taxa de lucro das empresas ganhadoras desses processos de privatizações via leilões, via pregões, etc. Primeiro fato, o povo sofre demais com as consequências. Quando se privatiza a linha de trem, por exemplo, aqui em São Paulo, linha 8 e 9 da CPTM, que liga o extremo da Zona Sul e cidades da Grande São Paulo, Itapevi, por exemplo, aumentou o número de falhas, em curto período, 166 falhas, com descarrilamentos, com incêndios dentro do trem, uma série de falhas que trouxeram danos graves para a população. Então, quando se privatiza a água, também não vai ser diferente. Nós tememos pela qualidade da água, tememos pelo acesso do nosso povo à água. Então, o primeiro grande prejuízo é o acesso do povo àquele serviço que foi privatizado. Segundo, a condição dos trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas vai piorar muito. Vai aumentar a jornada de trabalho, geralmente escalas 12/36, geralmente escalas com uma folga, por exemplo, 5/1 ou 6/1. As condições das pessoas ficarem doentes reduz. Então, quando você leva o atestado médico, muitas empresas acabam não aceitando, tem o desconto do final de semana, o chamado desconto semanal remunerado. Outras consequências. A privatização, ela é tentada historicamente no nosso país, mas nem sempre os governantes e os capitais que desejam essas privatizações conseguem. Os consórcios capitalistas estão aí há muitos anos querendo essas privatizações. Então, o meio que eles estão encontrando é se aliar ao fascismo, se aliar ao que tem de pior na sociedade, com as defesas que trazem mais danos ao nosso povo, como nós vimos na pandemia através do governo Bolsonaro, um governo genocida. O governo aqui de São Paulo também faz parte desse projeto político fascista e está sendo utilizado para conseguir fazer essa privatização. Então, isso também acaba fortalecendo o fascismo no nosso país. Por fim, um outro dano é que é uma perda do patrimônio público do país, e no caso dos estados, muito grande, quando você considera que são empresas, às vezes, que têm mais de 50 anos. Então, são investimentos públicos ao longo de 50 anos que vão ser vendidos, em sua maioria, para empresas internacionais. Então, o caso aqui do metrô que eu domino mais, a CCR, que é quem está ganhando essa empresa, ela é de capital internacional, majoritário 51%. Os outros 49% são grandes empreiteiras aqui do Brasil. Resumindo, 51% do capital vai para a remessa de lucro internacional. Então, é um conjunto de fatores que trazem prejuízo para a população as privatizações. Vivian Mendes fala ao jornal como foi e como está sendo esse processo de luta contra a privatização da Sabesp. Na verdade, aquele foi o último dia de uma batalha que foi crescendo desde o começo da semana, Foram 3 dias de batalha na ALESP, onde a gente foi vendo uma escalada da tensão e da violência. Desde o primeiro dia,
nós e outras forças, outros movimentos, representantes sindicais, eles ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa já com um tensionamento grande, né? Com um impedimento de entrar com água, com comida, ou seja, várias formas de tentar impedir que o movimento social tivesse, de fato, em condições de ocupar aquele espaço, né? Porque as sessões são longas, mas a violência foi escalando durante os dias. No segundo dia de sessão, a gente já teve um tensionamento entre os próprios deputados, tinha uma provocação muito grande dos deputados da extrema-direita contra nós todo o tempo, né? Hostilizando, xingando, ridicularizando a luta popular, mas teve um tensionamento entre os próprios deputados no segundo dia, na terça-feira. Então, um clima foi escalando. E o terceiro dia, onde já seria, de fato, a sessão que votaria a aprovação do projeto de lei, a gente começou a nossa presença lá com muito tensionamento, porque nós começamos a produzir cartazes para levantar durante a sessão e a polícia veio censurar os nossos cartazes, dizendo os cartazes que a gente não podia levantar. Foi um tensionamento grande ali para a gente poder manter os nossos cartazes. Eles queriam recolher, queriam impedir, enfim. Então, o clima ali já estava muito pesado desde o começo, né? Onde o presidente o tempo todo ameaçava desocupar a galeria, né, das pessoas que estavam lá e ameaçava tirar o tempo todo a possibilidade de a gente apresentar a voz popular ali naquele momento, né? Apresentar a vontade do povo, que de fato não permitia a privatização da Sabesp. Eles foram escalando esse calar de vozes a partir de várias coisas, violando o regimento da própria Lesp e tentando impedir a nossa manifestação, impedindo as nossas palavras de ordem. E naquele momento que a escalada acontece de fato, a gente estava puxando palavras de ordem e o presidente convoca a BAEP, que é a polícia especial, né, ali, o batalhão especial, para poder, de fato, desocupar a galeria. E é onde a gente vê aquelas cenas de violência iniciarem e depois escalarem ainda mais até a agressão física de várias pessoas, vários militantes que estavam ali e a prisão de nós 4. E aí, no final das contas, né, o que a gente vê no final de toda essa cena de violência é que nós tivemos mais de 200 pessoas violentamente agredidas na galeria, né, com muito gás, transformando aquele espaço numa câmara de gás, né, muito gás em cima dos manifestantes e pancadas, uma agressão física gigantesca, com várias pessoas, inclusive, machucadas, que tiveram que ir ao hospital, sangrando, cabeça ferida, enfim, com o que aconteceu, de fato, com aquela violência toda, né. Rendrio traz os relatos de como foi o momento da sua prisão. Estava uma escalada de tensionamento e teve um momento que aquilo ali explodiu, que foi quando o policial covardemente bateu com um pedaço que nem era do cacetete, que era a parte onde segurava, que era o plástico duro, na cabeça de uma companheira e que cortou a cabeça da companheira na hora e gerou um caos. Naquele momento a companheira caiu no chão, perdeu os tênis ali, assim, eu até tentei ajudar a companheira a levantar e tal. Eles começaram a bater nas minhas costas, enfim, o companheiro conseguiu levantar e ali já estava feito o caos. Jogaram spray de pimenta e tentando sair dali, ajudando outros camaradas, eles me puxaram, sem eu ter reagido, sem ter batido em ninguém, sem ter, inclusive, resistido à prisão. Montaram nas minhas costas, uns 4 brutamontes, assim, pedindo ajuda para entender o que eu tinha que fazer, se tinha que ficar de joelhos, se tinha que colocar a mão para trás. Eles só me bateram e me arrastaram pela Lesp, subindo as escadas, eles me jogaram um spray de pimenta na cara. Eu já não conseguia ver, mal conseguia respirar. E ao mesmo tempo eu tava denunciando, né, gritava dizendo que a privatização da Sabesp era um roubo. Até tentava conversar com os policiais, dizendo que a gente não era bandido. E que o que a gente estava fazendo, falei da minha quebrada, eu lembro que eu falei da minha quebrada, falta água na minha quebrada, a gente está aqui com direito. E enquanto eu fazia isso, estava sendo arrastado mesmo, eles estavam tentando me levar para o banheiro. Por que me levar para o banheiro? O banheiro é o único local que não tem câmera. Eu lembro que quando eu fui preso ali, teve 2 companheiras. E essas 2 companheiras, elas choraram com os policiais, se colocaram à frente, pedindo para ser testemunha da prisão. O objetivo era que não me deixar sozinho, né? Os companheiros conhecendo ali, vendo toda aquela atrocidade e conversavam comigo dizendo para não me estressar, não perder a cabeça e me tranquilizando, assim, diante daquele terror que estava acontecendo, né? Aquelas companheiras foram muito cuidadosas, assim, os camaradas depois todos estavam perto da prisão, isso evitou que coisas piores acontecessem. Existem imagens na internet do militante Lucas Carvente sendo agredido por muitos policiais. Lucas conta pra gente como foram os momentos seguintes à prisão. No momento da minha detenção, teve um conflito entre os próprios policiais, né? A PEMAL, que é a polícia militar da Alesp, estava mandando a gente sair por um lado do plenário
e chegou o BAEP empurrando a gente pro outro lado, o lado que tava a porta fechada. Então, para encurralar o pessoal lá mais tempo sobre o gás, né? Se empurra de um lado pro outro, eles com o escudo, fui preso, né? Então, tem essa imagem que rodou, né? Essa foto, 6 policiais me cercando, depois o policial, né, me algemando e se ajoelhando sobre a minha costela, né, e falando que ia me matar. Então eu fiquei com falta de ar ali. O pensamento que me segurou foi aí que tinha a câmera, que eu tava na Lesp, então ele não ia me matar de fato, né, como se ele tivesse numa quebrada, no Grajaú, né, não era um enquadro na Belmira Marim, era na Lesp, filmado. Só que nisso me levaram depois para a parte de imprensa, que tinha 2 chapas de madeira, apesar de ter as câmeras, a gente não pegou as imagens do processo ainda, né? Não tivemos o acesso, mas acho que a câmera não pega essa região devido às chapas de madeira. E aí nisso me chutaram muito, a Vivian estava lá, só tinha a Vivian, né, de testemunha, a outra presa, então uma testemunha que acho que o juiz não vai levar em conta, né? Mas fiquei com a costela doendo, fiquei com vários roxos no tronco, tentei me manter firme. O único momento, acho que eu senti medo nesse processo, né, tentando me manter firme mesmo, foi quando levaram a gente da Lesp pro DP, né, porque eu fui na viatura sozinho, sem advogado, sem nada, me colocaram, né, e tem uma delegacia em Moema, e nisso a gente pegou ali a José Diniz, então foi passando, eu conseguia ver as cúpulas da estação da linha Lilás, passou a estação Moema, passou a estação Eucaliptos, eu, vixe, mano, tem DP em Moema, por que estão indo tão longe? E aí nisso ele entrou pra uma ruazinha, que aí eu já não sei mais o nome da rua. E aí, nesse momento, eu pensei, vão achar meu corpo lá em Parelheiros, é isso, virar nome de ocupação. Mas chegamos no DP, depois disso, mantive firme de novo. Além da brutalidade, os militantes foram submetidos a outras ilegalidades. Vivian Mendes relata. Tem várias ilegalidades em todo o processo, né? Se a gente começar a dizer sobre as ilegalidades, nós temos que dizer que a aprovação da PL foi totalmente ilegal. Não cumpriu o regimento da Lesp, foi autoritária, sem ouvir a voz popular, sem ouvir o interesse do povo para vender um patrimônio do nosso povo, lucrativo, construído, inclusive com os recursos do nosso povo. As nossas prisões foram absolutamente arbitrárias, né? Fruto de muita violência, como ficou filmado, ficou evidenciado, enfim, uma série de truculências aí que a gente, enfim, sou da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, tenho falado desaparecidos políticos da ditadura, né? Falei com muitos sobreviventes desse período e muitos deles relataram que essa violência televisionada é uma novidade dessa democracia, desse Estado burguês que foi aprimorando os seus recursos e, na verdade, continua usando o Estado para poder garantir a ordem através da violência. A ditadura torturava de forma escondida e clandestina e eles estão inaugurando uma forma cada vez mais escancarada de violência, naturalizando cada vez mais a violência de Estado contra o nosso povo, o que é muito grave. Além dessa violência toda, de toda essa truculência, eu fui testemunha da violência que o Lucas passou, né? Eu fui a primeira a ser levada para esse anexo ali, para esse corredor anexo da galeria, depois trouxeram ele e em cima dele, pisando nas costas dele, chutaram as costelas, chutaram o rosto. Eu levantei e comecei a gritar ali sozinha, onde eu estava mesmo, gritei, estão batendo, estão torturando aqui, até que os deputados começaram a chegar, enfim, houve uma movimentação e eles pararam, então, de torturar o Lucas ali na minha frente. Mas, além disso, nós temos a violência e toda a ilegalidade do processo na delegacia. Escancarou-se naquele momento que nós éramos presos políticos, né? Foi uma delegada escolhida a dedo, uma delegada dessas bolsonaristas de porta de quartel, com vários processos contra ela, de assédio, de enviesamento de investigações, né? De garantia de interesses outros sobre seus processos de investigação. Então, uma delegada que, desde o começo, para a gente entender uma das ilegalidades, ela disse para nós que nós estávamos presos sob flagrante, né? Estávamos presos em flagrante, mas ela não disse do quê. Ela disse que ela ia investigar qual que era o motivo flagrante. Ou seja, nós fomos presos em flagrante por um motivo desconhecido. Na verdade, ela já tinha conversado por horas com os deputados de extrema-direita que tinham dado a linha política do que ela poderia, deveria nos enquadrar, dizendo que eu dei um soco num policial, por exemplo, enfim, inventando uma série de histórias para que pudesse nos enquadrar ali. Então foram várias violações que aconteceram em todo esse processo.
Aí nós fomos levados para Barra Funda. Na própria audiência de custódia, a juíza também responsável pelo nosso processo julgou, baseada em absolutamente nada, que deveria soltar sob fiança, né, na audiência de custódia, eu e o Senese, não por acaso as duas pessoas mais conhecidas publicamente, né, pelas tarefas políticas que a gente ocupa, e que deveria manter os outros 2 companheiros, só para deixar claro aqui, porque nem sempre as pessoas entendem como funciona, mas na audiência de custódia só deve ficar preso ali naquele momento uma pessoa que possa ameaçar o processo de investigação, ou alguém que possa apresentar algum risco à sociedade. E os nossos 2 companheiros que se mantiveram presos ali a partir daquela audiência têm endereço, residência fixa, trabalho, escola, universidade, vínculos, que obviamente não enquadram eles nessas condições de se manterem ali em prisão. Ou seja, foram várias arbitrariedades que aconteceram nesse processo e que escancararam o quão político foi toda a nossa prisão. Por fim, Rendril conta pra gente como foi receber a notícia de que ele e Lucas seriam libertos, e também qual foi a sensação de, ao sair do CDP, encontrar com o acampamento organizado pelos camaradas. Desde que a gente foi preso, a gente tinha muita incerteza sobre tudo e todas as coisas, praticamente. Mas tinha uma coisa que a gente tinha certeza, que era que os nossos camaradas estavam fazendo alguma coisa. E diante de uma luta tão justa, diante daquelas mentiras todas escancaradas, diante das defesas emocionantes dos advogados, a sentença foi aquela que lê a ordem superior, a gente ficou nu, enfim, teve muita situação, então a gente não sabia o que seria. Já dizia que os nossos soldados não se rendem. E se os nossos soldados não se rendem, que aliviava eu e o Lucas, era uma música do Dom L, que dizia: pânico de nada, eles sangram com meu sangue. Então isso trouxe uma energia pra gente que fortaleceu muito na hora que a gente saiu. A gente acabava não conseguindo ouvir os camaradas, aquelas paredes gigantescas, fazia até eco nos nossos pensamentos. Mas a gente ouviu os fogos. Quando teve o alvará, os companheiros de fora sabiam primeiro que a gente. Então teve fogos e aí na nossa cela começou uma discussão. Por que daqueles fogos? Aí uns falavam que era da comunidade mais próxima, outros falavam, negavam, não fazia sentido aqueles fogos. Aí teve um que disse: ué, quem tá aí na frente? O pessoal dos garotos. E logo em seguida os caras começaram a abraçar a gente, vocês vão ser soltos, mas... E aí a gente não tava muito acreditando. Aí foi a hora que chegou o carcereiro, o agente penitenciário: Endri, Lucas, se arruma porque vocês vão sair, cantou o alvará. Aí nessa que a gente catou nossos cavaquinhos e foi saindo da cela, teve uma salva de palmas assim dentro do raio, várias celas batendo palma pra gente, reconhecendo a luta que a gente travou e o local que a gente deveria estar, que era lá fora, lutando com os nossos camaradas em liberdade. E de repente, quando eu cheguei lá fora, não é que tinha alguns camaradas acampados, tinha já madeirite em pé, cozinha, tinha um samba, e tinha um corredor, e os camaradas... A gente saiu com a camisa de preso, aquela camisa pesada. Uma companheira chegou e me deu a camisa da UJR. Aquele momento foi, assim, eu não consigo explicar, uma salva de palmas e tinha palavras de ordem. Eu fico emocionado de lembrar, porque o que a gente enfrentou dentro das prisões e o que os camaradas construíram fora foi muito gigantesco, cara. A gente, nesses momentos de medo, de apreensão e nesses momentos de acerramento da luta de classes, nós devemos confiar cada vez mais nos nossos camaradas, no partido, nos nossos movimentos, aqueles que de fato estão dando a vida, inspirados em Manuel Lisboa, inspirados em Amaro Luiz de Carvalho, e toda essa militância, toda a trajetória que eu tenho de vida tomou um rumo totalmente diferente. Tenho uma família, mais uma, né? Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.